Graça e paz a todos que nos veem, que nos ouvem neste momento. Estou aqui para contar mais uma parte, uma continuação do meu testemunho de como vivi na Igreja Adventista do Sétimo Dia e de como saí. Aqui vai ser um vídeo de complemento, porque já fiz o vídeo 1, o vídeo 2, e neste vídeo nós iremos dar um pouco de continuidade com a participação hoje do meu filho Everton Vinícius, que foi fundamental para que eu conhecesse o Evangelho da Graça. No entanto, agora nesse início, eu gostaria aqui de fazer algum relato de algumas experiências que eu vivi durante a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que servem justamente para corroborar, confirmar o quanto eu era realmente dedicado, o quanto eu era sincero, verdadeiramente dedicado, durante todos os mais de 22 anos que eu passei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde lá eu tive diversos cargos, fiz muitas amizades, tenho muitos amigos verdadeiros mesmo até hoje, pessoas que nós temos uma mútua consideração, pessoas que eu respeito a todos, indistintamente seja de qualquer igreja, mas que eu respeito com um gosto mais especial, pela amizade que fizemos durante todos esses anos, e que também eles me respeitam muito, e que temos, confirmo mais uma vez, reafirmo, que temos um link, um nível de amizade muito bom. Então, durante todos esses anos que eu passei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu realmente tinha uma crença firme em Ellen White, em todos os ensinamentos dela, no que a igreja realmente ensinava para que a gente pudesse ser salvo, porque até meu filho vai dar uma explicação aqui mais à frente, porque eu cria que realmente nós devíamos seguir o que Ellen White disse para termos a salvação, visto que Ellen White é uma das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tida como espírito de profecia. E é uma declaração universal da igreja, no manual da igreja, em todos os manuais da igreja, que o espírito de profecia na pessoa de Ellen White tem a mesma inspiração, a inspiração de Deus, do Espírito Santo, segundo a igreja adventista, dos profetas da Bíblia. É a mesma, segundo eles é a mesma. Então eu crendo nisso, eu realmente entrei com todo o coração, com todo o corpo, com toda a alma, para pregar, para viver todos esses ensinamentos. E no vídeo 1, no vídeo 2 que eu lancei aqui no canal, na TV Caminho Livre e também para o canal Apologético, eu tive diversos adventistas ali, né, que eu tive que explicar algumas coisas em função de que muitos começaram a objetar, tentar objetar, né? Ah, você saiu da igreja adventista por causa de que viu muito mau testemunho na liderança, isso tem em todas as igrejas, né? Não é por causa disso, não foi por causa disso, não foi também por questão de intriga, nem de mágoa, nem de ser injustiçado. Se fosse por esses motivos, meus amados irmãos, se fosse por esses motivos, eu já teria deixado a Igreja Adventista logo no primeiro ano, quando eu estava ainda, nem tinha me batizado, quando eu estava frequentando a igreja. Eu me lembro bem que lá na Igreja Central do Natal, onde eu passei grande parte, sendo líder lá de vários departamentos, logo nos meus 15 anos de idade, próximos dos 16 anos de idade aproximadamente, num culto de domingo à noite, um casamento que teve, né? No domingo à noite eu ainda não era batizado ainda, estava ali frequentando assiduamente, estudando a Bíblia com o pessoal da Igreja Adventista, e após o casamento nós fomos para uma recepção no hotel mais importante de Natal naquela época, era o ano de 1985, e nos meus 15 anos de idade, mas eu tinha uma firmeza, uma consciência e um escrutínio da Bíblia muito forte, e estava determinado realmente a seguir os ditames, as doutrinas da Igreja Adventista, porque eu era católico e para mim tinha sido uma novidade tremenda. E eu estava decidido realmente, como Ellen White falava, como alguns textos da Bíblia também falavam, que a gente tinha que ser santo, tinha que se separar das coisas mundanas, das coisas do mundo.
E naquele dia, lá na recepção, um grupo de jovens me chamou após o culto e eu fui para aquela recepção. E aqueles jovens cantavam no coral, cantavam no conjunto da igreja. E eu entrei na igreja, eu pensei, bom, aquele que chamam de primeiro amor, aquele fogo realmente que a gente tinha, e eu não tinha ainda aquela maturidade, também era muito jovem, mas eu estava determinado a seguir, realmente, a levar a sério o cristianismo, levar a sério o que a igreja adventista ensinava, já ali, mesmo antes de me batizar. E aqueles jovens, acho que a gente foi subir lá para a cobertura do hotel, Hotel Ducal, lá de Natal, hoje não existe mais, já foi reformado para outros fins, mas era o hotel mais famoso lá de Natal, no centro da cidade, próximo, bem próximo mesmo da igreja central de Natal. E lá, quando a gente estava subindo, eu e aqueles jovens, acho que uns 5, 6 jovens, e eles estavam fazendo atos obscenos, estavam dizendo palavras obscenas, palavras pornográficas, e aquilo me chocou muito, porque para mim, eu estava, decidido a seguir a Cristo, estava naquele novo conhecimento da Bíblia, e foi um choque. Por quê? Porque eles estavam tentando me levar já para várias práticas que eles faziam. E eu fiquei assim, naquela luta ali, como quem não estava acreditando. E conversei um pouco com eles, tentei desviar um pouco o assunto. E no final, quando terminou a recepção, que todos foram embora, eu desci com eles, juntamente com eles no elevador. E eles disseram que eu saí para algum lugar e tal, e me convidaram para ir também. Aí eu disse, olha, eu não vou não, que eu estou me preparando para o batismo, e já estou deixando alguns hábitos, algumas coisas na minha vida para seguir a Cristo de verdade. Então eles emudeceram, respeitaram, claro, com certeza, e seguiram o seu caminho para outro lugar. Aquele episódio foi marcante na minha vida, muito marcante mesmo. Mas eu estava determinado e firme, então, diante de maus testemunhos, não me afetaram. E se fosse por outros maus testemunhos que eu vi e que tem na organização da Igreja Adventista Sétimo Dia, de pastores, de roubos de pastores, de escândalo de pastores, de coisas que são jogadas para debaixo do tapete. Ah, mas diz, tem em todas as igrejas. Tem sim. Para que escândalo pior do que o que Judas Iscariotes fez com Cristo, que foi trair o sangue inocente do Filho de Deus, não é verdade? E mesmo assim, nós não devemos olhar para as pessoas. Então eu estava com aquele objetivo que citavam muito, olha, não olhe para as pessoas, não olhe, você vai ter maus exemplos, olhe para Cristo. E eu vi muitos maus exemplos, muitos, de pastores, terríveis maus exemplos, de roubos de dízimos, de várias coisas que eu soube, então, tudo isso daí não me abalou. Eu continuei firme pregando o evangelho, o evangelho que eu conhecia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pregava para meus familiares, inclusive muitos dos meus familiares, primos, primas, de uma forma direta e indireta, entraram, se batizaram para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Igreja Adventista, através do meu intermédio. E muitos estão lá, mais de 30 até hoje, espalhados aqui pelo Rio Grande do Norte, por outros estados, por São Paulo também, e eu tenho também um carinho, uma grande amizade por muitos deles. Então, pelo mau testemunho, não me abalou, porque eu estava firme realmente, porque o meu olhar deveria ser em Cristo, era isso que alguns verdadeiros, porque tem verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem também na Igreja Católica, tem nos Mormons, tem em todas as igrejas do Espiritismo, no Islã. Tem pessoas que estão conhecendo ali a Deus ainda, mas vivem o seu conhecimento sobre a vontade de Deus de acordo com a sua sinceridade do seu coração. E aquelas pessoas ali me davam força, E eu jovem, e a força de um jovem para o evangelho era muito forte, e é muito forte ainda hoje. Então, meus irmãos, eu via muitos maus testemunhos. Eu participava, olha, eu fui diretor de temperança, diretor missionário, professor da escola sabatina, professor da classe dos professores da escola sabatina, pregador. Eu pregava em toda a cidade do Natal, pregava em Santos Reis, pregava lá na Zona Norte, Panatis, Soledade 2, Igapó, Santa Catarina, na Igreja Central, na Igreja de Parnamirim,
em São José do Mipibu, uma cidade lá próxima, em outras cidades do interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, por onde eu viajei. Então eu tinha essa habilidade, essa facilidade de me comunicar, de pregar. Então eu entrei nesse campo com todo gosto, com todo afinco mesmo, né? E todos os maus testemunhos que eu via não me abalavam. Então um dos cargos que eu tinha foi justamente o de diretor missionário. E nesse cargo de diretor missionário eu pude entrar dentro da igreja, da cúpula da igreja, e ver realmente como eram feitos, né, os batismos, né, aqueles que eu não conhecia, que eu passei a conhecer. Então eu era tão zeloso, mas tão zeloso, meus queridos irmãos, que isso é incontestável. Eu sei que vai ter muitos adventistas aí que vão ver, né, e vão criticar, mas não tem o que criticar. É um fato na minha vida. Eu fui um adventista fiel. Eu era vegetariano porque Ellen White ela afirma no livro Conselho sobre Regime Alimentar, ela afirma também nas compilações do livro Eventos Finais, que se tiver 1 grama de carne no estômago daqueles que se dizem servo de Deus, eles não serão transladados na vinda de Cristo Jesus. E eu comecei a ver que dentro da igreja adventista havia várias subdivisões. Não estou falando das subdivisões que já existem, que já saíram da igreja adventista, como da reforma de 15, da reforma de outros anos, da promessa, da igreja da promessa, né? E de várias outras subdivisões que existem na igreja adventista. Oficialmente, igrejas que saíram de lá, alguns que guardam o sábado, mas não creem no Espírito Santo, saíram de lá. Enfim, não estou falando disso. Eu estou falando justamente dos textos de Ellen White, que muitos que estão lá acreditam, mas não levam a sério, não praticam. E há aquela corrente que acredita que Ellen White é o Espírito de Profecia e que leva a sério, ou seja, que pratica e que ensina. E isso leva a uma cisão, um racha dos mais tremendos até hoje dentro da igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja, alguns me criticam aí, criticam muitos adventistas. Mas você foi para... O adventista saiu da igreja adventista, foi para a Assembleia de Deus, ou foi para a igreja presbiteriana, para a luterana, né? Mas as igrejas evangélicas protestantes têm crenças diferentes, não se unem. Ora, meus irmãos, né? A igreja verdadeira de Deus, ela é composta por um organismo vivo de Deus que estão em todas as igrejas, em todas as religiões, né? Mas a mensagem principal da salvação é o evangelho da graça, de Cristo Jesus. Então aquela mensagem de Ellen White, de que para ser salvo precisa guardar o sábado, olha só, precisa guardar o sábado, interessante, os adventistas e os outros mandamentos precisam também, mas Ellen White não deu ênfase a isso. Ela deu ênfase ao sábado, inclusive de que viu no céu, né, as tábuas da lei, certo? E as primeiras tábuas estavam iluminadas, né, porque os 4 mandamentos ali eram referentes a Deus, e o 4º mandamento era o mais iluminado de todos. Puxa, isso não tem base nenhuma na Bíblia, base é invenção da carochinha, é invenção de falso profeta, é invenção de gente que é pinel, é maluco, me desculpe, mas eu tenho que dizer isso. Ellen White levou uma pedrada que afetou o seu cérebro, ela teve transtornos, tem laudo médico mostrando que ela era esquizofrênica, que ela tinha surtos psicóticos. Então, a igreja crê numa mulher que foi desequilibrada, uma mulher que mandava as pessoas não comer carne, serem vegetarianas, não comer açúcar branco, porque também é pecado, tomar café, coisas que não tem base nenhuma da Bíblia. Mas o corpo é o templo do Espírito Santo. Sim, o corpo é o templo do Espírito Santo. No entanto, o que nós comemos ou o que nós bebemos não é ponto essencial para a nossa salvação, porque senão nós estaríamos rejeitando a graça de Cristo Jesus. Nós somos salvos unicamente pela graça. Daqui a pouco o Everton Vinícius vai concluir esse vídeo, ele vai dar uma ênfase na finalização justamente de que quando eu estava pensando em voltar para a igreja adventista. Então aí ele chegou na minha vida de uma forma mais concreta, mais firme. Então voltando um pouquinho aqui,
é a questão quando eu era diretor missionário. Vejam só, tínhamos diversas reuniões distritais, né, em toda Natal, com vários pastores, tínhamos as reuniões do nosso distrito mesmo. E lá, um dos pastores, que também foi muito meu amigo, eu fui muito amigo dele, andava muito visitando as pessoas, eu e um secretário missionário também, às vezes a gente saía, inclusive eu oro a Deus por esse irmão que foi secretário missionário comigo, talvez um dia ele veja esse vídeo, já passei o vídeo 1, vídeo 2 para ele, que ele e a esposa dele são pessoas maravilhosas, né? Mas eu demorei muito para ser convencido, até mesmo pelo Espírito Santo de Deus, para sair de todas as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então não vou exigir, nem vou querer que alguém que me ouça agora, me vê agora, amanhã já está, né, liberto, já renunciou às crenças. Não, isso é um processo demorado, como foi comigo. Eu passei mais de 22 intensos anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a questão, como eu falei no vídeo 1 e também reforcei no vídeo 2, quando Ellen White dizia que o selo de Deus, que o selo de Deus é o sábado, no livro Grande Conflito, eu vi que selo e sinal são coisas distintas, completamente diferentes. Vi também depois que a Bíblia fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia da nossa salvação, quando nós cremos em Jesus Cristo. Então, eram correntes diferentes dentro da Igreja Adventista. Uns diziam que selo e sinal era uma coisa diferente, outros diziam que selo e sinal era a mesma coisa, outros diziam, como eu cria ingenuamente, que o selo era a reprodução do caráter de Cristo em nossa vida, que nós iríamos ser perfeitos ainda aqui na terra. Então, era muita confusão, né? E um dos pastores lá na reunião missionária, antes de finalizar aqui minha parte, que eu vou já chamar meu filho, ele disse o seguinte, ele fez uma observação lá em público para todos lá que estavam, todos os líderes, né, que estavam lá do nosso distrito da Igreja Central, porque eu tinha um amigo que eu dei estudo bíblico a ele, que ele foi muito efetivo no trabalho missionário e se aprofundava muito em temas da Bíblia. Então ele disse o seguinte, que esse rapaz estava indo para a zona norte de Natal, saía lá do campo missionário que era do distrito da Igreja Central, e estava levando as Bíblias para lá, certo? E estava ganhando almas para lá, né, na zona norte, que dava número para outro pastor. Puxa, isso é uma coisa comum na Igreja Adventista, quer dizer, os pastores eles querem crescer, sair de pastor distrital, porque 99,9% tem essa gana, que é um pecado, de sair de pastor distrital para ter departamentos, diretores de departamentos, para crescer, como se fosse uma carreira profissional, né? A gente termina uma profissão, terminamos e somos médicos, aí a gente quer ser um especialista, quer ser ter um mestrado, um doutorado e tal, é como se fosse uma coisa material, uma coisa profissional, que está totalmente errado, né? Mas eles têm isso, então eles crescem muito com números de batismo, que também é uma coisa que não tem na Bíblia. Então foi muita coisa que eu vi que eu estava cego, e depois de muito tempo foi que eu fui absorvendo, que o Espírito Santo foi me mostrando, culminou com esse negócio aí que eu já falei no vídeo 1, vídeo 2, que o sábado não é o selo de Deus, como afirma Ellen White, né? E eu comecei a entender tantas coisas absurdas que tinham na Igreja Adventista do Sétimo Dia, até um ponto que eu precisei estudar, fazer especializações dentro da minha área, da minha especialidade que eu exerço, e tive que viajar, e eu vi que eu precisava deixar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eu também não tinha mais convicção nos seus ensinos. Depois de muitos debates com muitas pessoas sobre esse aspecto do sábado ser o selo de Deus, de não ser, né? Eu vi que estava tudo emaranhado, os pastores chegavam, alguns não tinham uma posição correta, uma posição definida, melhor dizendo, uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Tinha aqueles pastores também que, às vezes, né, muitos deles, muitas vezes até, eles chegavam para defender os membros que tinham uma posição social melhor, que tinham um dízimo maior, né? Isso eu pude sentir claramente. Ah, mas isso é coisa do pecado da natureza. Sim, é do pecado. Isso nunca me abalou, não. Mas a questão das doutrinas, sim. Quando eu comecei a ver na Bíblia, né? Comecei a estudar na Bíblia, aqui na Palavra de Deus, e encontrar realmente contradições terríveis de Ellen White. Aí sim, um amigo meu, que mora
também aqui no interior do Rio Grande do Norte, aqui próximo da minha cidade, mais ou menos próximo de Currais Novos, né, que também era um líder. E ele começou a estudar Ellen White, começou a ver que nós não precisamos mais guardar o sábado, que o sábado é para Israel, para os judeus, que não haverá sábado na nova terra, isso é balela, que não tem esse negócio de pôr do sol, nem de lua, nem de nada no novo céu, na nova terra, porque lá vai ser um dia eterno, totalmente claro para sempre. Cristo é a nossa lâmpada, não haverá sol nem lua, não haverá essa rotação de dias, o tempo lá vai ser outro. As contradições de Ellen White, então eu fui vendo, ele foi me mostrando e eu comecei a definir realmente a minha posição na minha vida, que eu não poderia mais ficar na igreja adventista do sétimo dia. Só, meus irmãos, que eu passei 13 anos sem frequentar a igreja adventista do sétimo dia, assiduamente, aqui e acolá eu frequentava, porque tinha, como tenho ainda muita amizade lá, e eu não criei em nenhuma igreja, porque se a igreja adventista do sétimo dia estava errada, todas as outras estavam. E aí eu fiquei muito solto no mundo, muito solto, absorto em muitas coisas que antes eu não conhecia, não vivia, não praticava, e comecei a praticar. E eu comecei a sentir no meu coração assim uma necessidade maior de Deus, embora a minha fé em Cristo jamais ela foi abalada, nem pelos maus testemunhos que eu vi na igreja adventista, nem pelas contradições e incoerências de Ellen White. Nunca minha fé verdadeira em Cristo foi abalada, nunca, jamais, para a honra e glória de Deus. Mas aí eu tentei voltar, a uma comunhão com Deus. Eu disse, eu não creio mais na igreja adventista, como sendo guarda do sábado, sendo o selo de Deus, nem sinal de Deus, e nem também Ellen White, mas eu vou ficar frequentando. E comecei a levar meu filho, Vou chamar aqui meu filho Everton Vinícius, e ele frequentou comigo a igreja adventista do sétimo dia. A gente foi frequentando porque eu queria passar também a educação religiosa para ele mais firme, pelo menos sobre Deus. E aí ele foi estudando a Bíblia com alguns pastores, um da igreja presbiteriana foi passando os links para mim, a interação que ele tinha, e esse pastor é lá de Belo Horizonte, e um outro da igreja batista lá de São Paulo. E eu fui começando a ver muitas coisas sobre o verdadeiro evangelho, a graça de Deus, a justificação pela fé. Meus queridos irmãos, olha, é até emocionante, mas o conhecimento de que Cristo é verdadeiramente o seu Salvador, que você não coopera em nada, nós não podemos cooperar em nada na nossa natureza caída, pecaminosa, com a salvação de Deus. Tira um fardo, porque esse esforço humano, que a igreja adventista do sétimo dia prega e outras seitas também pregam, de que nós devemos fazer alguma coisa para cooperar com a salvação de Deus, meu Deus do céu, isso é impossível. Isso, quando nós conhecemos o evangelho da graça de Jesus Cristo, isso cai, as nossas escamas caem e traz um alívio desse fardo, desse jugo, porque Jesus Cristo diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e eu sou o vosso descanso. Vem aqui, Everton Vinícius. Isso aí mesmo, como eu havia dito anteriormente, graça e paz aos amigos da TV Caminho Livre. Eu queria começar aqui dando um agradecimento primeiro ao irmão PC, que nos deu essa oportunidade aí de estar dando esse testemunho, E também de reforçar essa história que aconteceu aí sobre essa conversão e que meu pai deixou de crer nas crenças principais da igreja adventista do sétimo dia. E como dito anteriormente, que por ele cria muito nas crenças, acabou saindo da igreja, mas ainda continuou crendo em muitas crenças, mesmo estando no mundo, continuou crendo nas crenças fundamentais da igreja adventista, e foi me levando aos poucos para alguns cultos da igreja adventista, já pensando em se rebatizar ele, pensando em rebatizar-se Deus na adventista, e foi me levando aos poucos. Aqui no Rio Grande do Norte, em algumas cidades aqui em Japi, aqui na cidade do interior do Rio Grande do Norte, Natal, capital, e na Paraíba também, na cidade de como é? Campina Grande, na Paraíba. E aí eu tinha uns 15 a 16 anos, 15 ou 16 anos nessa época aí. 16 já, né?
uns 16 anos, e eu fui passando para ele também a mensagem verdadeira da graça da fé em Cristo, da justificação somente pela fé, o qual o adventista diz crer na prática, na teoria quer dizer, mas na prática não prega. E a partir do momento em que ele teve o contato com esse verdadeiro evangelho de Cristo, do evangelho da salvação somente em Cristo, da fé em Cristo, ele acabou que renunciando de uma vez por todas com as crenças da igreja adventista a partir daí, uma vez que os dois não tinham como se harmonizar. Por que eu digo isso? Porque a adventista diz que prega a salvação somente pela fé, que a lei não salva, mas se você descumprir a lei, você está condenado, segundo os adventistas. Vão existir no meio da cristandade aí, no meio evangélico, dois tipos de legalismo. Vai existir o legalismo que prega a salvação pelas obras e a salvação por fé mais obras ou fé aliada às obras. Esse é o caso da igreja adventista. Essa segunda opção não deixa de ser salvação por obras também. O que nós vemos aí no meio da soteriologia adventista, como eu disse antes, que nós somos salvos pela graça, mas se nós descumprimos a lei, nós estamos condenados. Uma vez que a Bíblia nos diz claramente que a fé nos salva, em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que trabalha, aquele que não trabalha, quer dizer, mas crê em Jesus Cristo, isso lhe é imputado como justiça e como justificação. A justificação é unicamente pela fé e pela fé em Cristo. Isso nos dá plena convicção de que nós somos salvos somente pela fé em Cristo. É o que a Bíblia nos ensina categoricamente. O apóstolo Paulo em Romanos diz que pelas obras da lei nenhuma carne será salva. E a soteriologia adventista acaba dizendo que a fé aliada às obras é que salva, né? Se você é salvo pela fé, não, você crê em Cristo, mas você descumpre a lei, você tem que ser obediente à lei para ser salvo. E a partir do momento em que você vai ser justificado pela guarda da lei ou pela obediência da lei, qual é a importância do sacrifício de Cristo na cruz para a vida desse cristão, para a vida do indivíduo? Nenhuma, porque ele vai ser justificado pelas obras, pela guarda da lei. Não vai ter a imputação das obras de Cristo, porque nós somos salvos por Cristo e pelo que ele fez na cruz. Ele cumpriu a lei e isso nos é imputado como justiça, pela fé nele. Amém. Então o que nós vemos aí, senhores, é uma soteriologia totalmente distorcida e no mínimo errônea por parte da igreja adventista, nessa relação aí. E quando ele compreendeu esse verdadeiro evangelho, ele viu que o que a igreja adventista pregava era errado e não compacto, e não se harmonizava com a doutrina pregada nas escrituras sagradas. E a partir desse momento ele foi saindo aos poucos e agora passou a crer verdadeiramente no Evangelho de Cristo. Estamos agora na Igreja Batista, uma igreja que prega um evangelho sério, uma igreja histórica, de linha reformada, e que prega o verdadeiro Evangelho de Cristo. E para finalizar aqui, eu quero trazer um texto da Bíblia de Romanos 11:6, no qual o apóstolo Paulo diz que se é pela fé, já não é mais por obras. Muitos dizem que nós podemos, a lei não salva, que a lei não salva, principalmente no meio adventista eles dizem isso. Nós somos salvos pela fé, mas a lei não salva. E isso aí é errado. A lei pode salvar, a lei tem o poder de salvar, sim. Mas ela pode salvar um indivíduo que cumprir perfeitamente o que a lei está dizendo, né? Que ele cumprir perfeitamente, nasceu e morreu perfeitamente, sem pecar, sem descumprir nada. Ele pode ser salvo, sim. Mas a gente sabe que isso aí é impossível na natureza humana e para todas as pessoas. Qualquer pecador, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer no mundo. É impossível alguém cumprir a lei perfeitamente. Portanto, o que nos resta é crer em Cristo. Se não for por Cristo e pela graça dele, estamos todos perdidos e condenados eternamente, né? E é aí que eu quero terminar aqui minha participação, dando essa ênfase no Evangelho da Graça, no qual não é pregado no meio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu queria encerrar minha participação aqui com um abraço a Edson, um irmão Edson aí que também era adventista, meu tio, também era adventista e acabou, depois de muitas pesquisas, ele viu muitos erros aí nos escritos de Ellen White, centenas de erros e acabou rompendo também com a igreja adventista.
Se vocês não conhecem, tem aí alguns vídeos dele aí que o irmão PC postou. O irmão Edson aí postou uns 6 a 7 vídeos, eu acho, na TV Caminho Livre. E é isso aí que eu vou ficando por aí. Amém. Em Judas, versículo 3, diz que nós devemos batalhar sempre pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, o que está na Bíblia é mais do que suficiente. Não se precisa de Ellen White, nem de Joseph Smith, nem de Allan Kardec, nem de Maomé. É mais do que suficiente. Qualquer acréscimo é maldição. Qualquer acréscimo é abominação a Deus. Qualquer interpretação feita por esses falsos profetas, a gente vê no contexto bíblico que não é verdade. Então, meus queridos, é a Bíblia e a só a Bíblia. As igrejas históricas, as igrejas reformadas, as igrejas que são pregadores do verdadeiro evangelho, pregam somente baseado na Bíblia, no seu contexto, da sua hermenêutica. Então, para a honra e glória de Deus, que seja assim, para a salvação de muitos e muitos que nos veem e que nos ouvem. Ficamos por aqui, um abraço a todos, que Deus vos abençoe.